Boa noite, meus amigos. Deu um problema no vídeo aqui, naquele outro vídeo, mas estou gravando um novo vídeo para vocês, porque eu quero que todos vocês me acompanhem nessa nova gravação que estou fazendo aqui, dando sequência ao nosso canal, aqui o História Mafranita, Iude, Tempo Cósmico, Reinado de Sete. Mas antes de fazer isso aqui, minha gente, já ia pedindo para você, que está passando pela primeira vez aí, que se inscreva no canal aí. Bem aqui embaixo tem uma tarjinha vermelha aí. Você clica em se inscrever, ative o sininho para receber a notificação e aí você já passa a ser um inscrito do meu canal, um seguidor do meu canal. E para aqueles que já estão há mais tempo comigo, neste último vídeo que eu gravei, eu até brinquei com vocês e disse, ó, eu preciso de 150 comentários e de 100 filiados. E tive 110 filiados sim. Só que eu não sei por qual motivo, minha gente, vocês têm que repararem aí e verem o que está acontecendo, que muita gente que se filiou no meu canal não aparece a inscrição, mas aparece com uma inscrição perdida. E isso está acontecendo porque está tendo muita hacking e avatares esparramado pela comunidade no YouTube, que desarma as inscrições que vocês fazem. Você se inscreve, daqui a pouco eles vão lá, desarmam e você vai ver, você não está inscrito. Por isso que quando você se inscrever, tem que permanecer conectado e sempre cuidar para ver se aquela inscrição tua permanece. Mas minha gente, hoje eu preciso fazer uma saudação toda especial aos meus amigos do Brasil, da língua portuguesa, dar um cordial boa noite. Quero saudar aqui o irmão Samuel Zacai aqui de Ponta Grossa, Curitiba, o pessoal de Curitiba. Na pessoa dele eu quero saudar todas as pessoas do sul do Brasil, desde aqui até o Rio Grande do Sul. E quero saudar também o meu amigo, o irmão Marcos Machado, lá de Brasília também, que é um ponta de lança da gente também, que divulga os vídeos lá e tem feito uma grande divulgação, compartilhamento entre o pessoal de Brasília. E quero saudar meus amigos do norte do Brasil também, aí do Amazonas, meu amigo Elisandro lá de Minas Gerais, da região das Alterosas, também os amigos do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Pará, e de toda a parte do Brasil, saudando esses amigos, eu saudo todos os amigos da língua portuguesa, aqueles que estão em Portugal, que estão lá em Goa, na Angola, lá na Índia, e na Angola e Moçambique também eu tenho alguns seguidores. Mas gostaria, até citei alguns aqui, anotei aqui, porque eu não queria que nenhum companheiro ficasse sem se falar. Eu gostaria de falar do companheiro, meu amigo lá, Marcos Abediel Macia Martínez. Ele é lá do México, lá do estado Azteca. Ah, meu amigo velho do México, aí ó, buenas noches para você, buenas noches, saudando os mexicanos e o pessoal da língua portuguesa, eu saudo, da língua espanhola, eu quero saudar todos aqueles que falam a língua castelhana, todos que abram o castelhano, eu quero saudar a todos, quero mandar um saludo a todos vocês, a todos vocês. Então, minha gente, na pessoa do Marco, eu saudo todos o da língua espanhola, eu quero também fazer um agradecimento também às minhas amigas, a Valerie Daiane lá do Texas, quero fazer também aí uma homenagem também a Lance Wang, em 1983 também, dos Estados Unidos, eu não sei se ela é da Califórnia ou é do Novo México, mas eu sei que ela é uma americana. E ela, inclusive a Lance, ela me manda, por exemplo, uma mensagem de Valentine's Day, um Happy Valentine's Day. Valentine's Day, porque vocês sabem, é o dia de São Valentim, o dia dos namorados, aí é 13 de fevereiro, quase em toda parte do mundo, é 13 de fevereiro o dia, por isso elas se felicitam com Happy Valentine's Day. Só que para nós aqui, o dia dos namorados, querida, é o dia 13 de junho, ainda vai chegar lá ainda. Mas eu já fico feliz por você ter mandado isso aqui para mim, essas mensagens, a gente trocou mensagem e você está divulgando meus vídeos aí na região dos Estados Unidos. Então, gostaria de agradecer você e desejar aí um good evening para você, uma boa noite aí para você.
Eu gostaria também agora de falar também do meu amigo aqui, não podia deixar de jeito nenhum de falar do meu amigo Cavaleiro Idem. Cavaleiro Idem lá dos campos da Normandia, lá na França. Ah, Cavaleiro Idem. Bonsoir, mon chéri, para você, meu amigo. Bonsoir, mon chéri, para você que está me ouvindo e vai me ouvir amanhã. Tenho certeza, você já me desejou um bonsoir para mim agora há pouco, uma boa noite, e eu também estive vendo as tuas cavalgadas aí nos campos da Normandia, aqui para a região do Sul, na Serra de Vacaria, na Serra do Rio Grande do Sul, costumamos falar que estamos tirando o talo. Quando nós damos uma cavalgada, nós estamos tirando o talo. Então você tirando o talo aí no campo da Normandia, aí, meu amigo, com você eu saudo todo o povo francês. Quero saudar também a minha amiga Aline Benzion, lá de Jerusalém também, que me segue lá no canal. Ela também tem um canal no YouTube, ela também faz o trabalho dela e ela também faz como ponta de lança, ela também infiltra meus vídeos lá em Israel e eu também infiltro os vídeos dela para cá no Brasil também, porque é uma cooperação, nós temos que fazer isso no YouTube. Então, minha gente, já saudei o Marco, já saudei a Aline, já saudei o meu amigo Cavaleiro Idem, a minha amiga Leslie Hang, a Valerie Daiane também. Então, acredito que nessas 5 nacionalidades que eu saudei, os pessoal, não esquecendo do meu povo do Camboja, da Índia, da Arábia Saudita, aqueles que falam árabe, que falam himalaio, e aqueles que falam, por exemplo, a língua chinesa. Estou entrando na China agora. Então, minha gente, eu fico muito contente porque os meus vídeos têm avançado. Mas já falei o suficiente, fazendo a saudação aos meus amigos. Quero nesse vídeo bastante comentário. Quero que vocês entrem, comentem, digam como é que eu estou chegando, como é que chega a minha voz em português para vocês, como é que vocês estão fazendo para fazer essa transliteração lá, fazendo essa tradução para o idioma de vocês, se vocês estão entendendo bem a minha mensagem. Mas o meu trabalho é um trabalho, por exemplo, criacionista, dos quais eu tenho trabalhado para mostrar a história mafranita, o tempo cósmico, o reinado de Shet. Hoje nós vamos falar, minha gente, quando Ada foi o primeiro rei da Terra, a gente já falou tudo sobre as normas, os decretos que ele baixou, o que ele conseguiu fazer ali. Mas depois de Ada veio Shet. E no tempo de Shet, a Terra já tinha Shet, para nós no hebraico nós falamos Shet, mas na verdade em português é Set. E o Set tem um sentido simbólico muito importante, porque a Terra, no reinado de Set, já tinha 77 mil pessoas. Veja bem que já tinha crescido muito, porque a família de Ada já era de 77 filhos, né? Só o do patriarca Ada e patriarca Ravá. Do patriarca Nod, os do patriarca Nod eram 70, e do patriarca Canch era 63 filhos que eles tinham, e do patriarca Havilá era 56. Então já tinha aí 286 só filhos no início, quando houve a rebelião de Caim contra Revel. Caim assassina Revel e vai para a terra de Nod, casa com a filha de Nod, e lá estabelece, por exemplo, uma tribo quase que separada das demais tribos. Não era separado porque ela estava sujeita ao governo de Adão. Mas quando Sete toma o poder, que Sete passa a ser o rei, quando Adão já está bem velhinho, já não pode governar mais, e Sete passa a administrar o governo, que era o filho mais novo de Ada, aí Caim faz uma revolta e acaba se separando, porque ele cria as armas, aquelas armas que eu não sei se já falei para vocês aqui, mas as primeiras armas de guerra eram feitas, as primeiras brigas, confronto que existia entre os humanos era no empurrão, no murro, um empurrava o outro batia no outro, dava soco no outro, era essa aí as armas. Só que depois eles fugiram disso, aí já começaram fazer, por exemplo, quebrar essas varas no mato, cortado com pedra, dessas pedras bem afiadas que existia, e aí ele já apontava a ponta da estaca com aquela ali, queimava no fogo e fazia uma lança de madeira, quer dizer, já havia, era perigoso. E bem antes disso, de fazer isso, eles tinham inventado a zagaia,
que era um pedaço de madeira enliado com imbira, daquilo que eu falei para vocês, que tem muito no Brasil e tem em qualquer parte, porque tem árvore que produz aquela fibra que você tira, ela dá tipo um cipó, aquilo ali coloca na água, ela molha na água, quando ela fica bem molhada, ela estica. Aí você amarra bem apertado, põe no sol para secar, daí ela prende com uma força, com uma resistência que não sai mais. E eles faziam o quê? Pegavam aquela vara, pegavam um osso de animal apontado, achavam uma caveira de animal morto, pegavam um osso daquele pontudo e colocava e amarrava ali, fazia uma espécie de lança, já no intuito de cutucar o adversário, o inimigo e machucar. Então essa foi as primeiras armas de guerra, do qual Caim forma o primeiro exército, tenta combater Sete, mas não conseguiu, porque Sete reúne todos os filhos de Adão e mais os filhos dos outros 3 patriarcas, combate ele. Então ele fica lá na dele, ele vai se retirando para o Oriente, conforme a Torá diz que ele foi indo cada vez mais para as terras do Oriente, do jardim, e não foi incomodando mais a família de Sete. Mas lá ele cria praticamente uma tribo, praticamente quase que independente, que depois essa tribo vai cruzar a região do Elão, a região dos montes do Elã, e de lá vai passar, vai cruzar, vai chegar no Himalaia. Depois vai chegar na cabeceira do rio Gange, onde vai povoar aquelas regiões, onde de lá saiu o povo hindu, o povo chinês, o povo himalaio e o povo japonês. E depois, mais para frente, a sua descendência continua crescendo, espalhando pela terra, e passa o Estreito de Bering, e vai sair no Alasca, e ocupa os Estados Unidos, e depois vão se alojar no Vale do México. Vale do México, ó, meu amigo mexicano aí, ó, lá no Vale do México. Daí eles chegam lá, os Aztecas. De lá eles descem mais para o sul e formam o grupo dos Maia e depois o grupo dos Inca, onde vem chegar na região andina. Então todos esses povos foram descendentes daqueles patriarcas do início de tudo, que é a genealogia Adam, que é aqueles 8 pessoas, 8 humanos, 4 patriarcas e 4 matriarcas que se iniciaram desde o início que Deus fez o homem e colocou na terra. Aliás, Deus fez o código Ada, fez 9 elementos dos quais nós falamos, das quais um era Lilith, se perdeu, virou espírito, virou um demônio, né? E os outros 8 foi aproveitado e transformou na povoação da terra. Por isso, cada patriarca feito com a cor da terra, aqueles que foram feitos mais com cor de púrpura, foram os que geraram a raça negra. Os que foram feitos mais com cor de barro branco, de lodo do barro do Adamá branco, eles geraram aquela raça ariana que estão no norte da Europa. Os que já foram feitos de terra mais diferente, mais vermelha, geraram os peles vermelhas. Que foi feito de barro mais amarelo, gerou os peles amarelas. Então, muito bem definidas as 4 raças que existem no mundo, que habita, que são todos iguais, todas feitas por Deus. Não existe aquela de raça superior e raça inferior, porque todas foi feito do mesmo código, foi feito pelas mãos divinas, homens e mulheres em pé de igualdade. As mulheres, os primitivos casais, Deus fez grudado pela costela, depois ele separa o homem da costela, separa a mulher da costela do homem, e aí cria tudo, aquela humanidade que não foi incestuosa, como muitos colocam. Que o Caim casou com a própria irmã. Não, negativo, ele casou com a filha de Nod, que era um outro patriarca e uma matriarca que tinha sido criado. Aí os patriarca e matriarca de lá se entrelaçavam e casavam para cá. Essa era a recomendação desde o começo do mundo. A Torá existe desde antes, a palavra de Deus existe desde antes da criação. A Torá existe desde antes da criação. Mas né, Deus não tinha dado a lei para Moisés ainda. Não existia a Torá. Como não? Essas proibições veio na Torá. Isso aí era normal acontecer entre a população. Não era normal, acontecia. Era prática humana abominável. Tão abominável quanto a idolatria. A idolatria também sempre existiu. Sempre o povo correu atrás de adorar falsos deuses, que não era o Deus criador, o único criador do universo. Sempre foram atrás de adoração a outros deuses.
E nem por isso Deus mandou alguém de fazer idolatria, ele condenava severamente. Mesma coisa o incesto. Não é porque os homens praticaram incesto que Deus foi tolerante com incesto ou que mandou alguém praticar incesto. Não. Deus criou os casais para que os homens não se aproximassem da sua mãe, das suas irmãs, das suas sobrinhas, das suas tias, e ficassem distantes. É lógico que vocês encontram na própria Torá pessoas que burlaram essa regra, mas sempre vinha um castigo. Sempre vinha um castigo. Cada um que burlava, o castigo chegava, porque a norma da Torá não era essa. E a Torá existe desde que Deus põe regra e disciplina o homem, que é diferente dos animais, desde o paraíso, desde que ele cria o homem e mantém no paraíso. Então ele cria a humanidade, mantém aqueles 9 casais no paraíso, dos quais Lilith se perdeu, ficou então 8. Aqueles 8, 4 homens, 4 mulheres, então formam os 4 casais que vão povoar a terra quando são lançados do paraíso. E aí, no reinado de Sete, a população já era muito, já tinha aumentado muito. Existia já muita habitação sobre a face da terra. E aí, Raim vai se afastando cada vez mais dos seus parentes, dos seus grupos, e vai criando, por exemplo, a tribo dos Noditas, que depois sai todo esse povo do Oriente, dos quais, por exemplo, em muita história foi desprezada a história do Oriente, porque se perdeu no dilúvio, daí também depois do dilúvio valorizou-se muito a história da Babilônia, a história do Antigo Egito, porque tinham as placas escritas em cuneiforme, da onde eu falei para vocês que o sacerdote Berosso pega todo aquele material, aquela compilação de material lá da Babilônia e faz por exemplo, um livro em pergaminho, depois no ano 300, antes desta era comum. E Manetão faz o mesmo no Egito, porque os gregos não tinham história, os romanos não tinham história, começa tudo com uma lenda, os romanos começam de que 2 garotinhos que mamavam numa loba se escaparam e foram os primeiros romanos ali, né, que fundou Roma. A Grécia também tinha uma história parecida, tudo baseado no mito, né? Ainda bem que a Grécia ainda tinha um pouco de espírito criacionista, porque embora reconhecesse no politeísmo dos deuses deles, mas acreditavam que os deuses deles criou tudo. Então ainda se fechava um pouco com o pessoal monoteísta, com os semita ali, e todos aqueles povos da Babilônia, por exemplo, os que não eram adoradores de falsos deuses, conhecia bem certinho a genealogia de toda a criação. E aqueles que adoravam os falsos deuses achavam que seus deuses lhe criaram. Então, minha gente, aí que está o porém. Mas nós vamos falar de tudo isso, da genealogia da humanidade, do crescimento, nós não vamos deixar nenhuma nação de fora. Nós vamos falar de tudo, vamos começar com as raízes que se espalharam para o Oriente e formaram os indianos, os chineses, os himalaios, os nipônicos, os japoneses, foram até a Ilha do Sol, depois atravessaram o Estreito de Bering, saem no Alasca, Estados Unidos, Vale do México e nos Andes, e chega até o Brasil, na Amazônia. E aí depois, eu não vou me estender muito, mas depois eu vou falar para vocês especificamente dessa geração, da história desses povos vivendo em cada continente. Do patriarca Canch, sai pelo Nilo, cria o Egito, cria a Etiópia e vai indo para a cabeceira do rio Nilo, na Uganda, e vão povoando o território africano. Pelo norte, sai pela Armênia, vão pelo Cáucaso, e uma linha segue para a Grécia, que eram os Javanitas, que formaram a grande área do Javan, né? Depois lá foi conhecido como Helen, dos quais saiu os Helenitas, o helenismo, que surgiu na terra, história da Grécia, até Tarsis, na Espanha, por baixo do rio Danúbio. Depois aquele povo ariano que sobe de Ravilá, eles atingem o Cáucaso, do Cáucaso atingem as florestas geladas da Alemanha, da Holanda e da Noruega. Então tá muito fácil, minha gente, de saber como que as raízes das povoações dos primitivos povos que habitaram essa terra.
A Terra era pequenininha, a Terra era composta, por exemplo, começou com 8 pessoas, né? Era 4 patriarca e 4 matriarca, e hoje nós estamos chegando a mais de 7 bilhões, porque o povo vai aumentando. Naturalmente, parou-se as guerras. Quando tinha muita guerra, morria muita gente, porque normalmente a guerra é um fator natural, que ela elimina, ela corrige a raça humana. A guerra, por mais pior que seja, ela passa a ser um mal necessário, porque se não fosse a guerra, então a população hoje talvez teria 50 bilhões, a Terra estaria cheia de gente, como há uma superpopulação de animais que não tem controle. Como o homem não tem predador que prede o homem, ele mesmo tem que se autopedrar, se autodepedrar. Então esse homem, por exemplo, o que acontece, por exemplo, tem que haver, digamos, controle da natalidade. Quando tem os remédios que pode ter o controle da natalidade, é uma das coisas que é permitido. E muita gente diz, não, mas por que tudo isso acontece? Acontece porque é permitido por Deus. Deus permite tudo isso aí porque ele sabe que se a Terra tiver uma superpopulação, o povo vai morrer de fome. Então a guerra era necessária nessas épocas, porque o povo, as famílias procriavam bastante, tinham uma prole muito grande, e era preciso, por exemplo, então guerrear para morrer um pouco de pessoas, e eles não se importavam muito de morrer naquela época por conta disso. Então, são realidades de épocas diferentes. Hoje, é claro que pensamos na paz, pensamos numa coisa totalmente diferente, porque hoje nós temos outros mecanismos de controle da natalidade. Minha gente, eu não vou entrar nessa área, porque eu sei que essa é uma área polêmica, mas tão polêmica que não dá para entrar nessa área, porque há divergência de todo lado. Os religiosos apostam que a Terra tem que continuar ainda multiplicando e povoando a Terra. Essa é a ideia. Mas, por outro lado, existe aquele lado da razão, que você tem que pensar também, não, por exemplo, na questão da ciência também para ver, porque nós temos que trabalhar a ciência criacionista. É essa que eu coloco para vocês. Estudar a ciência, manter-se dentro da ciência, mas uma ciência criacionista que não negue o poder do Criador. Minha gente, se gostaram do vídeo, dê o like, recomende para os seus amigos, faça esse vídeo de hoje atingir mais de 150 comentários e mais de 100 filiados. Eu já tive 110 filiados, só porque aproveitou 51. Mas cuide e veja um porquê que está acontecendo isso. Se você filiou e de repente você vai ver lá, você já está desfiliado, desinscrito do meu canal, você volta e inscreve de novo. Vai e clica de novo, se inscreve e mantém. E você, meu amigo de São Paulo, Paraná, Brasil, da língua portuguesa, se filie maciçamente no meu canal, porque vocês já estão começando a perder para os estrangeiros. Os estrangeiros estão filiando em massa, o povo de toda a terra estão se filiando, e eu faço questão que aconteça, porque a mensagem tem que ser levada para a terra toda. Aonde tiver terráqueo, né, não tem fronteira. A minha mensagem é sem fronteira. Não levo mensagem para a fronteira. Minha mensagem não tem fronteira de nação e língua. Ela atravessa qualquer tipo de fronteira e chega nos povos. Porque ela tem que chegar para os povos, porque não é dos povos que nós estamos falando, é da história do mundo, da genealogia mundial que nós estamos falando. Então, boa noite e fique com Deus e até a próxima, porque tem mais vídeo.